Olá, então vamos falar um pouco da aula de hoje. Então a aula de hoje vai se compreender basicamente sobre o laço for. Então dando continuidade aí para o nosso curso, né, linguagem C. Os objetivos então, no término dessa aula aí, o que seria? Vamos definir o que é o laço, a definição de laço, o que é um laço, tá? O laço for, que é aplicado para a linguagem C, como que é feita a sintaxe do laço for, falar um pouco de laço infinito e laços aninhados, tá? E fazer alguns exemplos, práticos para entender na prática o que é isso aí, o que seria um laço, ok? Então, o que é a definição de laço? Então, laços são comandos utilizados quando uma ou mais instrução deve ser repetida enquanto uma condição estiver satisfeita, né? E na linguagem C, então, nós temos basicamente os mais importantes laços, o for, que significa para, o while, que significa enquanto, e o do while, que faça enquanto alguma condição estiver sendo satisfeita, ok? Vamos adiante. Então, vamos fazer uma analogia aqui, com um exemplo, tudo fica mais fácil. Então, o laço for, o laço for, então, ele é normalmente empregado para repetir alguma coisa, por um número determinado de vezes, tá? Então, em outras palavras, ele é utilizado quando sabe-se de antemão o número de vezes a repetir, Aí a gente vê o exemplo aí da torradeira, bem simples, É um programinha, vamos supor que essa torradeira fosse comandada pela linguagem C, um programa, certo? Então, a partir do momento que foi inserida uma torrada e foi ligado a torradeira, tá? O programa vai contar um tempo, tá? Um tempo aí nesse caso é de 1 minuto. Então ele vai verificando. Aí, o tempo já passou de 1 minuto? Não. Então volta para o início do programa. Passou de 1 minuto? Não. Passou? Não. Passou? Não. Opa, passou. Já passaram-se 60 segundos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ejetar a torrada para que ela não queime. E acabou o programa. Fim de programa. Certo? Então, o laço for seria ali, ó. Ia estar acontecendo ali enquanto o tempo não for maior que 1 minuto, ele ia ficar rodando o programa em cima daquele ponto. Aquela verificação ali se o tempo é maior que 1 minuto ou não. Então, enquanto qual que é a condição que tem que ser satisfeita para que o programa se encerre? O tempo tem que ser maior que 1 minuto. Enquanto o tempo for menor que 1 minuto, a condição não está sendo satisfeita, ok? Então vamos adiante. Então, como que é a sintaxe do laço for, Como que o laço for é escrito no programa C, na linguagem C? Então, basicamente, é desta forma que se escreve o laço for. For, abre parênteses, a variável que já deve ter sido declarada no início do programa, tá? Você dá um valor inicial a ela, tá? A sua condição teste, Nesse exemplo aqui, enquanto para i igual a 0 de início e i menor que 20, o que vai fazer meu laço for? Ele vai incrementar em uma unidade o i, A gente vê aqui o comando de incrementar em uma unidade, tá? Pode ser alguma condição aqui, não necessariamente incremento, pode ser decremento, pode ser feito uma conta, enfim. Tá? Então essa primeira sintaxe aqui, ela termina sem ponto e vírgula, ok? O próximo linha de programa que será repetida enquanto a condição teste não for satisfeita, essa sim vai ter ponto e vírgula no final. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o que a gente fez? A gente fez um printf laço for barra n, ou seja, ele imprimiria por 20 vezes a palavra laço for, pulando uma linha sempre, e a partir do momento que chegar na 20ª vez, o que vai acontecer? A situação teste, a condição teste vai ser satisfeita, já não vai ser mais satisfeita, porque ele já não vai ser menor que 20, então o meu programa vai pular essa linha do printf e vai continuar o que teria no resto do programa, ok? Então vamos fazer um exemplo prático, ok? Tá. Pega nesse slide aí, tá o bloco de comando que a gente vai fazer, ok? As linhas de programação, bem simples. Então a gente vai declarar a variável i, tá? No início do nosso programa, e aí nós fazemos a sintaxe do laço for. Então for i igual a 0, condição inicial, e para i menor que 10, então a nossa condição que deve ser satisfeita, incremente i em uma unidade. Printf, asterisco, barra a, barra n. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, se você fez certinho, sem nenhum erro de digitação, e você compilou, o programa deve ter gerado essa telinha. O que aconteceu? Apareceram 10 asteriscos, só que um após o outro, intercalando um bip. Ele fez 10 bips e 10 asteriscos na tela. Tá? Por quê?
O que aconteceu? O laço for fez com que esses 10 asteriscos aparecessem. Por quê? A nossa condição é enquanto não vamos falar para que i menor que 10, incremente i em uma unidade, que é o i++. E depois disso, ele faria o printf e voltaria para o for. Ficaria nesse laço, nesse círculo, nesse loop entre printf e for. A partir do momento que o i for igual ou maior que 10, a minha condição já não está mais sendo satisfeita. Então, meu programa vai pular aquela linha do printf, é a próxima linha do for, e vai para o system pause, que vai acabar o programa. Nesse nosso caso bem simples. Por exemplo, se eu, ao invés de ter posto i menor que 10, colocasse i menor que 100, quantos asteriscos e quantos bips iriam acontecer no programa? 100. Então é bem simples de entender com esse pequeno exemplo, ok? Vamos adiante. Então vamos fazer tudo bem. Então qual que é a função, Para que eu quero um laço for? Então o laço for ele ajuda bastante em horas que temos situações que precisamos repetir várias coisas milhões, milhares de vezes, A gente não vai digitar, por exemplo, se eu precisasse mesmo escrever 1000 asteriscos, eu não ia fazer printf asterisco, asterisco, asterisco 1000 vezes. Eu faria meu próprio computador trabalhar por mim, fazendo uma simples lógica de programação, ok? Vamos fazer um exemplo aqui, então. Vamos fazer a tabuada do 7. Pegue esse código aí, esse código fonte, digite lá no Dev C++, no editor de texto, compile e, se tudo der certo novamente, vocês vão ter essa telinha aí. Vai estar escrito a tabuada de 7 a partir de 0. 7 vezes 0 igual a 0, 7 vezes 1 igual a 7, 7 vezes 5, 35, enfim, até 10. Porque eu coloquei minha condição enquanto i para i menor igual a 10. Então ele foi até 10 porque eu coloquei menor e igual a 10. Ok? Se eu colocasse i menor igual a 50, eu teria a tabuada de 7 até o 50. Imagine, então se eu quisesse fazer a tabuada de 7 até 1 bilhão de vezes, eu só colocaria o valor 1 bilhão em vez de 10 ali. Ok? Então beleza. Então isso aí, mais um exemplo aí para o laço for. Beleza? Então vamos fazer um desafio aí para vocês. Eu quero que vocês façam então um programa anterior, mostrando a tabuada começando em 7 vezes 10 e terminando em 7 vezes 0, o contrário, tá? Antes começou em 7 vezes 0 e terminou em 7 vezes 10. Eu quero que vocês façam o contrário. Então inicie em 7 vezes 10 e termine em 7 vezes 0. O que vocês fariam? Um tempinho para vocês pensar. Deem um pause, não colhem. Então vamos para frente. Então, a única coisa diferente que a gente fez no programa, basicamente só mudamos a condição a ser satisfeita, a condição inicial, a condição teste e a operação que deve ser feita com i. Nós mudamos a linha do for. Então a gente deu i igual a 10, é o valor inicial da minha variável i, ok? Minha condição, então para i maior ou igual a 0, decremente i em uma unidade. Então é a mesma ideia do anterior, só que a gente pensou do jeito reverso, ok? E a conta ali, eu não falei anteriormente, mas a conta ali, a variável conta, é apenas para fazer a multiplicação 7 vezes i, que vai fazer quantas vezes for a minha condição teste, ok? Então se você fez esse código aí e conseguiu fazer, provavelmente você teria essa telinha aí, tá? Se tu compilaste e não teve nenhum problema, nós teríamos a tabuada de 7 partindo do 10 e terminando em 0, ok? Então, vou falar do laço infinito. O laço infinito, basicamente, é um laço que quando ele começa a ser executado, ele não para mais. Ou seja, para eu poder pará-lo num computador, eu teria que dar um quantum break, eu teria que fazer um hard reset, fazer uma instrução para ele parar, senão ele ia ficar rodando e não pararia nunca, tá? Então ele tem uma condição de teste que sempre vai ser verdadeira, ela nunca vai deixar de ser verdadeira, então não tem como ele sair desse loop infinito, tá? Desse laço infinito, tá? Por que a gente está falando isso? Porque a gente vai utilizá-lo com certeza na hora que a gente começar a falar de microcontroladores, tá? Porque depois a gente vai ver mais a fundo, mas os microcontroladores eles rodam um programa no interior dele, uma vez iniciado ele não vai parar enquanto não der um reset, um hard reset ou faltar energia, enfim. Quando a gente começar a falar de microcontroladores, vocês vão entender um pouco mais então sobre o laço infinito, ok?
Laço aninhado, né? Quando um laço for fizer parte do corpo de um outro laço for, essa estrutura então ela é dita aqui é uma aninhada, né? Porque eu tenho uma dentro do outro, tá? Vamos fazer um exemplo melhor. Então vamos deixar um pouco mais complexo a nossa tabuada de 7, tá? Digitem, né? Façam esse código fonte lá, criem um código fonte novo, tá? Digitem tudo isso aí, tá? Não vou falar linha por linha, tá? E vamos ver o que acontece, tá? Se vocês digitaram, compilaram e tudo deu certo, o que vocês vão ter? Opa, olha só a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, 8, 9, enfim, não tendo 1 porque, se você quisesse você colocaria também, mas enfim, viu só, a gente não aumentou quase nada, não digitamos quase mais nada de programação, só fizemos uma lógica de programação um pouco mais elaborada, tá? Utilizando esse laço aninhado, um dentro do outro, e conseguimos fazer, né, tudo isso aparecer como saída na nossa tela, todas as tabuadas, né, com apenas uma modificação simples no programa, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Não vamos fazer programação burra, como é dita, né? Vamos fazer uma programação inteligente, vamos diminuir o máximo possível o nosso código-fonte para resultar numa resposta com mais dados, mais informações possível ao usuário com o mínimo de trabalho. Isso sim é pensar, é programar, ok? Então, né, só para, como eu falei, não ia falar linha por linha, eu desafio vocês a fazer, né, os comentários de cada linha do programa anterior. Isso aí ajuda você a entender o programa e você começa a criar mais novas ferramentas, né, nos seus próprios programas futuros, ok? Então a gente atingiu o objetivo do dia, tá? Clique aí, né, para ver a próxima aula, que a gente vai continuar falando sobre laços, tá? Mas vamos falar mais dos laços tipo while, né? While and do while, tá? Que também é um tipo de laço bastante útil na nossa programação, tá certo? Espero que eu tenha sido claro e até a próxima.